Olá, olá, boa noite. Hoje queria-vos falar sobre um livro que acabei de ler, o quarto livro lido este ano. Este livro, do Pedro Correia, Tudo é Tabu. 100 casos de novas censuras. Perdão. Sobre o que é que fala este livro? Este livro fala de 100 casos deste novo não é novo, mas desta nova face que deriva da escola de Frankfurt dos anos 50, 60, que é este novo movimento wokista. E então são 100 casos de novas censuras no mundo inteiro. É muito interessante, é em Portugal, no Brasil e em muitos sítios no mundo. Ele fala desses mesmos casos concretos e aquilo que foi feito e porque é que foi feito. Eu queria só ler-vos aqui uma passagem, depois já vamos falar de um desses casos, mas ler-vos aqui uma passagem que explica um bocadinho este fenómeno. Segundo a nova cartilha dominante, ofender seja quem for torna-se pecado mortal. E o cardápio das ofensas é vasto como o mundo. Elogiar Lolita de Vladimir Nabokov, por exemplo, ou apreciar os filmes de Lars von Trier. Por acaso não aprecio os filmes dele, o Lolita é um livro engraçado de se ler. Ou até ser admirador da cultura clássica. Os devotos do wokismo vivem num presente perpétuo. Todo o passado constitui sombra ominosa e parecem mergulhados em redoma de infantilização. O ínfimo esboço de argumento contraditório basta para perturbá-los. Do ofendidismo à censura vai um curto passo, invocando sempre a mais nobre das intenções, preservar os visados de qualquer espécie de injúria. A lista dos temas a evitar é inesgotável. Bem, por aqui fora... Na Alemanha hitleriana arderam as obras de mais de 5.500 autores, lançadas para a fogueira por motivos de ordem política ou moral. Este bibliocausto antecedeu o Holocausto, dando razão ao que o poeta Heinrich Heine profetizava um século antes. Onde queimam os livros, acabarão por queimar as pessoas. Isto ocorreu no totalitarismo nazi. Hoje, em universidades europeias e norte-americanas, alunos e professores exigem às reitorias a supressão de obras literárias. Outras desaparecem das bibliotecas públicas, sendo remetidas para obscuros armazéns. Prestigiadas editoras instituem a figura outrora impensável do controleiro da sensibilidade, para, de tesouro em riste, amputar palavras, parágrafos, capítulos ou livros inteiros. Objetivo: impedir qualquer ofensa, mesmo que subliminar, a grupos étnicos ou comunidades tribais. Estas histerias em massa, estes pânicos morais, varrem as populações de vez em quando, e este é um dos momentos, lamenta o escritor britânico Ian McEwan. Por acaso tem quase todos os livros do Ian McEwan. Agora, queria-vos ler só aqui uma passagem. Acho que era 89. Isto tem de tudo. Ultrapuritanas contra Anne Frank. Anne Frank. Isto basicamente foi feito um livro, o Diário de Anne Frank ilustrado, que relata aquilo que está no livro, mas com ilustrações, em banda desenhada, num formato franco-belga. E então, nos Estados Unidos, houve umas puritanas, numa cidade a 170 km de Orlando, em Vero Beach. Estas indignadas ficaram muito indignadas com tudo isto e fizeram tudo para que este álbum fosse banido. E acabou por ser. E então, uma das mães da Flórida, como eram conhecidas, Jennifer Pippin, sustentou que a obra viola os princípios pedagógicos da escola, portanto isto foi banido daquela escola, adulterando o original. Especificou que um dos desenhos mostra a protagonista vendo estátuas de mulheres nuas. Eu fui comprar ainda há bocadinho esse livro. Está aqui. Está editado cá. Desde 2017, se eu não estou em erro. Não porque tenho algum interesse em ler o livro, mas para dizer, ou para ver, que figuras pornográficas eram estas de nudez feminina que fez com que este livro fosse impróprio para consumir numa escola. E isto está aqui. Vou pôr aqui um bocadinho mais perto. Que coisa horrível, não é? Isto é uma coisa horrível, impensável. Como é que alguém pode permitir que crianças vejam isto? Eles ainda não se lembraram, foi do Mila Manara, o grafista italiano. Por acaso até tenho o perfume. Nunca vi ninguém retratar a beleza física da mulher e a sensualidade feminina daquela maneira. Tenho o perfume assinado por ele quando ele veio cá há muitos anos, nos anos 90 para aí. Ele veio a Portugal e o meu amigo Cató ia ao sítio onde ele estava e eu pedi para levar esse livro e eu tenho-o autografado por ele. Mas estamos nisto.
em que agora qualquer coisa é tabu, é para ofender e portanto, deve ser banido a revisionarmos toda a história. Eu comprei este livro de propósito para chamar a atenção da estupidez moral e da estupidez que está a acontecer. Honestamente, eu não acredito que a maioria das pessoas com outra orientação sexual que não é hetero concorde com esta palhaçada. Isto é uma palhaçada, isto é uma coisa que não tem fundamento nenhum. Só meia dúzia de lunáticos e de histéricos é que podem estar a querer uma coisa destas e nós, o resto do mundo normal, está impávido e sereno a aderir a esta brincadeira. E, portanto, acho que temos de tomar todos uma posição porque isto não faz sentido nenhum. Este livro é um grande alerta. Pedro Correia, mais uma vez, tudo é tabu, sem casos de novas censuras. Chama a atenção para toda esta idiotice. É um 8 em 10, foi um livro muito fácil de se ler e muito interessante, e não quero mais relembrar esta nova velha temática do wokismo. Só para relembrar, não é recente, este movimento woke é a continuação da Escola de Frankfurt, anos 50, anos 60, quando pensadores alemães marxistas perceberam que o comunismo tinha falido e que não iam conseguir ir lá pela revolução, estavam a querer dizer para o proletariado pegar nas armas e ir para a luta armada nos anos 50, anos 60, quando existiu uma explosão económica tremenda no pós-Segunda Guerra Mundial. Estava tudo a correr bem as vidas, ninguém iria fazer isso, então foram lá pela parte cultural, por esta pauta. E, portanto, ela tem sido desenvolvida desde essa altura e nos últimos anos tem sido esta palhaçada que nós temos visto. É mais um alerta, já li talvez mais um ou dois livros sobre o tema e é um livro muito interessante e que vale a pena ler. Boas leituras e pronto, vamos lá trabalhar no quinto livro para ler este ano. Obrigado e até breve.